Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz esteja sobre as nossas vidas nesta terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024. E nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus e hoje lendo a 1 Samuel, capítulo 5. E aí eu convido você já a abrir a sua Bíblia. Este é um capítulo curto, com apenas 12 versículos. E eu gostaria de, nesta manhã, também conversar com os meus irmãos. Há alguns dias eu vinha trazendo nos vídeos aí algo que eu intitulei Profecias Hoje, profecias que estão acontecendo diante dos nossos olhos. E falei sobre a questão do governo mundial, do controle mundial e de uma economia mundial, de um dinheiro válido no mundo inteiro, e falei um pouco da influência das moedas digitais nisso, né? E depois alguém pode perguntar, ninguém perguntou ainda, mas por que não continuou falando nesse assunto? Eu tentei fazer um vídeo sobre esse assunto separadamente, ainda fiz 2 vídeos, mas não teve muita repercussão, não teve muito alcance, e eu resolvi então dar uma parada, repensar, e estou voltando a esse assunto porque uma pergunta ficou pendente. Alguns irmãos me perguntaram como a gente faz para se precaver, se prevenir, né, para enfrentar isto, se essas coisas vierem, como tudo indica, se concretizar ainda em nosso tempo, né? Foi uma pergunta que me foi feita. Então, após esta leitura, eu vou falar aqui um pouquinho o que eu entendo que nós podemos e devemos fazer para nos prevenir, né, nos preparar para esse tempo da instalação do governo mundial do anticristo. Tá bom? Vou falar daqui a pouco. Mas vamos à leitura. Acompanhe aí na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 5, que diz: Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod. Então, filisteus venceram os israelitas na guerra e tomaram a arca de Deus, que era o símbolo da presença do Deus de Israel no meio do seu povo. E a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Dagom era o deus dos filisteus. Os filisteus eram politeístas, mas Dagom era o principal entre os deuses dos filisteus. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. O povo de Deus desobedeceu a Deus, foi castigado pelo próprio Deus, que usou os filisteus para castigá-los, mas o Deus de Israel não compartilha a sua glória com ninguém. A glória de Deus é exclusivamente dele. Então Deus mostrou a sua autoridade, inclusive sobre os deuses dos filisteus. E a principal demonstração disso foi, por enquanto, vem outras, né? Mas ao Dagom amanhece caído, com o rosto no chão, ao lado da arca da aliança do Senhor, a imagem do deus Dagom. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Numa noite o Dagom estava caído, na outra noite, além de caído, estava quebrado, a estátua do Dagom. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod. Deus está mostrando para aquele povo que ele não é como os deuses deles, que ele é o Deus vivo e verdadeiro. E agora Deus pesa a mão
sobre o povo de Asdod. Ai do povo sobre o qual Deus pesar a sua mão. E ele diz, Deus pesou a mão sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Começou a surgir uma epidemia de tumores no povo de Asdod. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Então eles reconheceram que Deus estava pesando sua mão tanto sobre eles como sobre o seu Deus. E eles continuam, versículo 8. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? E agora, o que a gente faz? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Os filisteus eram um povo que tinha 5 príncipes que reinavam em 5 principais cidades. Era uma espécie de coalizão de reinos dos filisteus. Então, agora eles primeiro estavam em Asdod, uma das principais cidades, e agora, quando Deus pesa a mão, eles se perguntam o que fazer, são orientados a mandar a arca de Deus para Gate, outra das principais cidades dos filisteus. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Não foi boa a chegada da arca de Deus agora em Gate. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores, mais tumores agora no povo de Gate. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom, já foi Asdod, Gate e agora Ecrom, a terceira cidade dos filisteus. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e ao nosso povo. A notícia havia se espalhado do peso da mão de Deus sobre o povo das outras 2 cidades. E agora, quando a arca chega na terceira cidade, o povo está assombrado. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, caso contrário ela matará a nós e a nosso povo. Deus, como eu já disse, Deus não divide a sua glória com ninguém. E até quando o povo de Deus desobedece ao Senhor e é castigado, Deus continua mostrando o seu poder e a sua glória e a sua autoridade. Quando nos submetemos ao nosso Deus, somos beneficiados pelas manifestações da sua glória. Mas quando desobedecemos o nosso Deus, sofremos as consequências da nossa desobediência. Mas o nome de Deus continuará a ser glorificado e Deus continuará a exercer o seu poder, quer nós colaboremos, quer nós não colaboremos. E o texto continua dizendo: pois havia pânico mortal em toda a cidade, a mão de Deus pesava muito sobre ela. Então, onde a arca chegava, o povo sentia as consequências. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. E amanhã a gente continua essa história. Tá certo? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Peço a você que, se você gostou desse conteúdo, deixe um like nesse vídeo. Se não gostou, deixe um dislike, tá tudo certo. Comente o que você achou desta leitura. Por favor, compartilhe aí nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para alcançarmos mais pessoas. E se ainda não está inscrito no nosso canal e gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura de um capítulo da Bíblia diariamente, está convidado a se inscrever no canal. Nós vamos orar para encerrar o vídeo, mas antes de orar, eu quero falar sobre o que fazer para se preparar para... Vamos falar assim especificamente para
a economia mundial para o dinheiro digital, porque tudo indica que vai chegar uma hora em que o dinheiro de papel já não vai mais existir, a economia, o dinheiro vai ser todo digital, imaterial, você não poderá pagar. Por enquanto, essas transações são realizadas por meio de celulares e computadores. Vai chegar uma hora em que já há projetos avançados nisso para, por exemplo, implantar chip nas pessoas. Então você vai autorizar, fazer e autorizar as transações bancárias simplesmente através de um chip implantado no seu próprio corpo. Como é que a gente se prepara para isso? Tem muita gente falando disso na internet, dando sugestões em relação à economia, dizendo para você colocar o seu dinheiro em dólar, né? Para você investir em Bitcoin, por exemplo, que não está sujeito a nenhum governo, ou outra moeda digital. Então são várias sugestões. Tem alguém sugerindo que você compre ouro e separe peças em gramas de ouro, porque gramas de ouro têm valores especificados que você poderá usar aquelas gramas de ouro. Talvez seja uma possível solução, mas eu penso que em relação a dinheiro digital, comprar Bitcoin ou outra moeda digital não é a solução, nem investir em dólar, porque até um dia até o dólar será digital e não terá como você então realizar transações sem que entre no sistema, vamos dizer assim. Quero lhe dizer apenas duas coisas aqui rapidamente para concluir. Primeiro, nós estamos sendo monitorados o tempo todo. Hoje, se você não quiser ser monitorado, controlado, por exemplo, a internet, há sistemas que sabem onde eu moro, com quem eu sou casado, quantos filhos eu tenho, como é a minha rotina, os lugares que eu frequento. Sabem em quantos bancos eu tenho conta, quanto eu movimento em cada uma dessas contas. Esses sistemas sabem como é minha vida financeira, né? Já há um monitoramento nisso. Eu não sei se você sabe, mas se cada vez que você acessa algum aplicativo ou site pelo celular ou pelo computador, e você diz, eu li os termos e aceito, ou clica em aceitar todos os cookies daquele site, você está dizendo, eu aceito ser monitorado, eu aceito que este site salve, né? Guarde as minhas informações. Já você está concordando com isso. Então, nós já estamos sendo monitorados. Detalhe, hoje é possível, e quanto mais acesso à internet nós tenhamos, seja por meio do celular, seja por meio de um computador, outro meio qualquer acesso à internet nós já estamos autorizando e sendo monitorados, em grande parte até sem autorização, e esses dados estão sendo salvos em sistemas digitais. Inclusive, essas informações elas são vendidas entre as empresas em geral. Aí, essas informações são vendidas e vendidas caras. Inclusive, elas estão disponíveis, é possível alcançá-la, bandidos a acessarem estas informações, né? Então, meus amados irmãos, hoje, por exemplo, se nós quisermos não ser monitorados em algum momento, uma coisa nós podemos nos afastar da internet. É possível se desfazer do seu chip de celular, do seu celular, e se afastando de computadores e de acesso à internet na medida do possível, e ainda é possível fazer isso. Por isso que há esse projeto. Inclusive, um grande projeto de um dos secretários do novo governo norte-americano, que é o Elon Musk, de implantar
um chip em cada pessoa. Em cada pessoa. Esse projeto, essa tecnologia está cada vez mais sendo desenvolvida e testada e já é propagada como um sistema, porque a busca do governo mundial precisará exercer o controle total sobre as pessoas. Então hoje, se eu deixo meu celular em casa e não levo meu computador, não tem como nenhum sistema monitorar, a não ser sistemas de câmeras instaladas em alguns lugares que já tem até reconhecimento facial. Então, se eu passar em determinado lugar e aquela câmera identificar a minha pessoa por meio do meu reconhecimento facial, vai ficar em determinado sistema o lugar onde eu estive, o horário onde eu estive, né? E até alguns detalhes da forma que eu estava vestido vai ficar ali naquele sistema. Mas ainda é possível se afastar disso aqui. Entendeu? Então, vai chegar uma hora em que nós vamos ser convidados, e aí as pessoas ficam se perguntando, e o que será o sinal da besta, que está lá em Apocalipse capítulo 13, ali nos versículos de 13 a 17, o que será o sinal da besta? Quando chegar o momento, não vai ter como um cristão não saber que aquilo é o sinal da besta, e vai ser preciso o cristão dizer, eu não vou. Entende-se que inicialmente não vai ser uma coisa exatamente obrigatória, no sentido de que você vai ser preso e vai ser colocado na marra em você, sem você autorizar. Eles vão apenas dizer, então, se você não aceita, você não vai poder fazer transações comerciais, como lá na profecia é dito, que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver aquela marca. Certo? Então, desculpem. Mas então inicialmente vai ser assim, você vai ser meio coagido a aceitar este sistema, e aí é a hora que o cristão vai ter que fincar o pé e dizer, eu não vou, vai pagar o preço. Você não vai ter dinheiro, você não vai fazer transações, você não vai ter documento, porque os documentos serão todos digitais. Você não poderá, por exemplo, viajar, porque você não terá dinheiro e não terá documento, você terá que peregrinar a pé por aí. Então, estas situações haverão de acontecer. Como eu me previno para isso, pastor? Eu particularmente, a única coisa que eu vejo, você vai ver uma série de sugestões aí por outros pastores e palestrantes na internet, mas eu lhe digo uma única coisa: olhe para Cristo. Creia no que Cristo fez na cruz em nosso lugar. Ele mesmo disse antes de subir ao céu, está lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20. Todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa última promessa eu quero enfatizar. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus prometeu estar conosco para nos guardar, para nos fortalecer, para nos dar livramento. Naquele momento, o povo de Deus que não aceitar se submeter ao sistema vai ter que viver em comunidades aí escondidos, uns apoiando-se uns aos outros mutuamente. Nós vamos ter que produzir os nossos próprios alimentos. Inclusive, olha a armadilha maligna. Há um estudo internacional já dizendo, aí espalhando a notícia de que hortas caseiras causam mais prejuízo ao meio ambiente do que os sistemas de produção de alimento, para já meio que constranger as famílias a produzirem o próprio alimento. Então nós vamos ter que viver em comunidades de cristãos. Eu acho engraçado esse movimento mundial
dizendo que você não precisa de igreja para servir a Deus. Olha a armadilha, sendo que os cristãos vão ter que viver em comunidades de cristãos como fugitivos clandestinos, apoiando-se uns aos outros, produzindo aquilo que seja necessário para as próprias necessidades, como alimento, vestuário e outras coisas. Cristãos vivendo como lá na época dos primeiros cristãos em Roma e no Império Romano, nas épocas de perseguição, quando cristãos tiveram que viver escondidos em florestas, em catacumbas, em certos lugares aí, em comunidades de cristãos, apoiando-se uns aos outros. É isso que a gente prevê que vai acontecer. E uma coisa é certa, meus irmãos, para lhes deixar uma palavra de fé. Cristo promete estar conosco. Cristo promete nos fortalecer. Cristo promete intervir a nosso favor. A Bíblia fala também lá na profecia do profeta Joel dos últimos dias como tempos de grande mover do Espírito, em que haverá sinais, prodígios no céu, sangue, vapor, fumaça, essas coisas. A Bíblia fala disso lá nas profecias de Joel. Então, Cristo vai operar a favor do seu povo, que vai viver em comunidade, espalhando ainda o Evangelho de Cristo. Pessoas que vão aderir ao sistema vão perceber que o sistema é maligno e vão se voltar para Cristo. E a igreja vai ser instrumento de acolhimento dessas pessoas. Pega esta visão, porque isto é muitíssimo importante. Eu creio, eu só vejo esta maneira de nos prepararmos para isso. Olhe para Cristo, confie em Cristo, volte-se para as Escrituras. Renda sua vida ao Senhor Jesus. Deixe Cristo reinar sobre a sua vida. Fique fiel a Jesus. Quando chegar a hora de escolher entre o sistema mundano e Cristo, escolha Cristo. Vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho me desfeito das minhas redes sociais, por exemplo. Meu Facebook, se você olhar no Facebook, você vai achar lá postagens de mais ou menos um mês para cá. E quase nada da minha vida pessoal, lá, a maioria é coisa dessas leituras bíblicas que eu faço aqui com os irmãos. Eu não tenho Instagram, eu deletei o meu Instagram. Eu não tenho essas outras redes sociais, nunca tive, como TikTok, Quai, essas coisas eu não tenho. Essas novas redes sociais estão surgindo por aí, eu não tenho. Eu vou continuar com esse canal do YouTube aqui durante esta leitura. Eu não sei se eu vou continuar com ele após terminar a leitura da Bíblia toda. Eu tenho esse compromisso com os irmãos e quero cumpri-lo de continuar aqui até terminarmos a leitura da Bíblia toda. Mas na medida do possível, eu estou me afastando de redes sociais. Meu Facebook, qualquer momento eu vou deletar ele. E não é só que eu vou cancelar, eu faço apagar as postagens. Eu abri esse Facebook, eu acho que em 2011, mais ou menos, 2010. Ou seja, já vai aí caminhando para quase 15 anos. Eu apaguei tudo que eu postei desde o início, tudo que foi foto, tudo que foi texto, tudo que eu apaguei. E vou apagando outras redes sociais, vou me afastar cada vez mais. Vai chegar uma hora em que talvez eu vou ficar só com o celular para atender ligação ou falar por um aplicativo tipo WhatsApp e só, né? E quando chegar a hora de que esse sistema que hoje é no celular seja no meu corpo, no meu organismo, isso jamais. E enquanto isso, olhando para Jesus, andando com o povo de Deus, compartilhando o evangelho uns com os outros, nos fortalecendo mutuamente e crendo que Jesus agirá a nosso favor. A igreja vai viver um tempo de milagres, como há muitos anos a igreja não vê acontecer, por exemplo, no Brasil. Jesus intervindo a favor do seu povo. É isso que vai acontecer, é Cristo quem nos dá segurança e livramento. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Deixa uma pequena leiturinha para você aqui no final. João 10, 27 a 29. Se você ler esses versículos, comenta aí nos comentários. João 10, 27 a 29. É isso que o crente tem que fazer. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai,
Muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, meu Deus, pela noite de paz, pelo novo dia, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pelo acordar com saúde, por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos compartilhar a sua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por poder começar esse novo dia alimentando o nosso espírito com a sua palavra e compartilhando experiências e orando uns pelos outros. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo neste dia. Ó Pai, que o Senhor esteja atraindo os olhares e os corações para o Senhor. Que a sua igreja prossiga na caminhada olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nós não abandonemos as nossas congregações como é costume de alguns. Antes admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vemos que se vai aproximando aquele dia. Ensina-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor. Dá-nos confiança, meu Pai. A nossa esperança está depositada no Senhor. Que a sua igreja continue cumprindo a missão para o qual o Senhor a colocou neste mundo e nós cremos que continuará cumprindo até o dia final. Ó Deus maravilhoso, que os nossos olhares estejam focados, a nossa fé esteja depositada naquele que tem todo o poder no céu e na terra, que nos manda ir e que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para que, ó Deus, o nome do Senhor seja glorificado através do seu povo. É a nossa oração que fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que essa palavra tenha sido esclarecedora para você. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui novamente, continuando a leitura da palavra de Deus. Espero vocês aqui. Um grande abraço a todos.